Afinal de contas, o que são soft e hard skills? Soft skills são as competências ligadas à personalidade e ao comportamento profissional. Elas envolvem aptidões mentais, emocionais e sociais. Elas são desenvolvidas de forma muito particular. Elas são aprimoradas, consolidadas de acordo com as suas experiências, com a cultura que você foi inserido, com a sua criação, com a educação que você teve, dentre outros fatores. As soft skills, elas também estão relacionadas à sua forma de interagir. Então, a forma que você interage com as pessoas dentro e fora do meio profissional. E, por consequência, isso pode impactar na sua produtividade. Não somente na sua, mas também na produtividade da equipe. E essas competências, elas são adquiridas com a sua experiência de vida, como eu falei, e não como capacitação técnica. Por exemplo, quais são elas, Sara? Autorresponsabilidade, empatia, zelo, você ter aquele sentimento, aquela sensação de vestir a camisa da empresa, bom senso, senso de propriedade, caráter, tudo isso são as chamadas soft skills. Já as hard skills são competências técnicas que acrescentamos ao currículo. São habilidades que podem ser ensinadas em uma capacitação, por exemplo, uso de softwares, domínio, do pacote Office, por exemplo, ferramentas, quando às vezes você entra numa nova empresa e você precisa aprender a lidar com alguns portais, algum passo a passo técnico para que você desenvolva alguma função. Elas são desenvolvidas, como eu falei, em treinamentos, com o objetivo de quê? Te capacitar, aumentar a sua qualificação profissional. Então, seria também aí uma competência técnica a sua graduação, os idiomas que você tem, que você acumulou, os treinamentos ao longo da sua carreira. Então, todas essas competências técnicas, na maioria das vezes, ela está bem estampada lá no seu currículo. Você provavelmente já lidou com algum colega de trabalho muito capacitado tecnicamente, sabe aquela pessoa que se destaca, mas que é difícil de se relacionar? Lembrou? Esse mesmo. Esse perfil de pessoa sempre se portou de forma indiferente aos conflitos, por exemplo. Ela se garantia, eu sou bom tecnicamente, então eu tenho um lugar na empresa. Mas esse tipo de profissional está com os dias contados, principalmente na indústria farmacêutica. Porque se você parar para pensar, o processo seletivo da indústria, ele é muito pautado em valores, entender os seus talentos e em compreender quais os seus princípios. Isso tudo tem que estar muito claro lá no processo seletivo. E aí tem que haver um equilíbrio entre as hard skills e as soft skills. Mas você sabe por que isso acontece, por exemplo? A indústria farmacêutica, ela não contrata para demitir. Ela contrata para te desenvolver. E o processo seletivo, ele é muito criterioso, pois busca alinhar todas essas competências. Perceber se você tem traços de competências importantes à descrição de cargo, para atender a descrição de cargo, porque o restante, o seu GD vai investir em você, vai te desenvolver para que você consiga seguir um plano de carreira. Então, por isso que o processo é tão criterioso. Mas, eu tô pensando aqui, você já deve ter ouvido falar também, assim, Sara, eu já ouvi falar que as empresas contratam pelas competências que estão ali estampadas no currículo, mas que muitas vezes demite pelo comportamento. Eu já ouvi muito falar e eu já pude presenciar isso na prática. Isso é real. Então, isso nos faz refletir da importância do desenvolvimento dessas duas classes de competências. Elas precisam estar alinhadas. É como se fosse uma espécie de engrenagem para que você consiga ter uma carreira promissora na indústria farmacêutica. Sara, então você falando que contrata pela competência técnica e demite pelo comportamento, isso significa que as soft skills, elas são mais importantes que as hard skills, ou seja, as competências comportamentais, elas se sobressaem às competências técnicas? E eu vou te responder de forma muito sincera. Não existe uma sobrepor a outra, porque você precisa do domínio técnico para exercer de forma competente
o seu cargo. E você precisa de saber se relacionar muito bem com seus pares, com o seu GD, para que você consiga manter um clima promissor de trabalho e ao mesmo tempo saber lidar com seus próprios conflitos, com as dificuldades, com as adversidades do dia a dia. Então não tem uma sobrepondo a outra, tem uma complementando a outra, elas são complementares, ok? Mas algo bem importante a ressaltar é o seguinte: se for para um recrutador escolher um profissional que ele é tecnicamente bem desenvolvido, mas comportamentalmente, vamos dizer assim, que tem muitos gaps, é mais fácil ele optar por um candidato que não é tão tecnicamente desenvolvido, mas tem boas qualificações comportamentais, porque as soft skills elas são muito mais complexas para serem desenvolvidas. O que está ligado ao comportamento, ele é muito mais complexo, mas ele é super possível. Você, quanto mais cursos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo isso faz com que você consiga lidar muito bem com inteligência emocional, lidar melhor com os conflitos, lidar melhor com adversidades e com vários perfis comportamentais que existem dentro da sua equipe. Então, sim, se for para optar entre um candidato, dependendo da função também, tá? Não dá para generalizar, mas um candidato tecnicamente muito bem desenvolvido, com déficits, com gaps muito fortes de soft skills, com dificuldade de relacionamento, com uma reatividade muito grande, não sabe receber feedback, esse profissional dificilmente ele vai conseguir prosperar, dificilmente ele vai ter uma carreira promissora e ainda, como eu falei, vai afetar toda a equipe. Então, se ele não está com os comportamentos adequados à cultura da empresa, ele, além de prejudicar a produtividade dele, ele acaba afetando a produtividade de um distrito inteiro, por exemplo. Quando eu falo de competências técnicas que elas precisam estar muito bem alinhadas, por exemplo, um médico. Imagina que você vai contratar um médico, um cirurgião cardíaco, e no ato da cirurgia, o médico fica em dúvida quais os ferramentais usar. Imagina, tecnicamente ele precisa estar muito bem preparado. Ele está ali em meio a uma cirurgia, ele precisa usar, ele tem uma sequência certa de aparelhos para que a cirurgia, de ferramentas para que a cirurgia seja um sucesso. E se ele não está capacitado, o risco pode ser enorme. E vamos supor que, mesmo ele estando muito capacitado, toda cirurgia é um risco. Existe um risco, ok? Então, aquele médico que tem a capacitação técnica muito bem desenvolvida e que ele tem a capacitação comportamental também muito desenvolvida, diante de uma situação adversa e inesperada, ele vai conseguir manter a calma para poder intervir de forma correta. Imagina aí uma situação dessa. Então, até mesmo o médico, ele precisa ter as hard skills muito bem desenvolvidas, competências técnicas, e ele precisa ter as soft skills muito bem consolidadas, saber lidar com pessoas, ter empatia, tudo isso precisa estar em forma de engrenagem. Um outro exemplo muito interessante também imagina um piloto de avião. Você vai entrar no avião e ele tá ali em frente àquele painel gigantesco, cheio de botões, e ele não sabe tecnicamente operar muito bem a aeronave. Meu Deus! Alguma coisa não tão boa pode acontecer ali. Ou seja, ele precisa estar tecnicamente muito bem treinado. Só que se ele é só muito técnico e não tem a parte de soft skills muito bem desenvolvida, na frente de uma pane, por exemplo, ele pode até ter o domínio técnico, mas o emocional dele pode prejudicar, dele ter uma tomada de decisão assertiva, dele ter que intervir para poder contornar toda aquela situação, de inclusive ele abaixar os ânimos da própria tripulação. Então, gente, só com esses dois exemplos aqui vocês percebem o quão importante é você alinhar o desenvolvimento de competências técnicas, as competências comportamentais. Então, são ambas que são muito importantes. Não existe uma sem a outra. Eu estava lembrando aqui agora de como foi quando eu entrei na indústria farmacêutica.
Quando eu fui contratada, eu era neófita, fui contratada para propaganda médica, e aí tudo era muito novo para mim, naturalmente. Só que previamente eu tinha já, que eu demonstrei no meu currículo, demonstrei no processo seletivo, competências técnicas que eram pré-requisitos da vaga. Por exemplo, comunicação, habilidade de negociação, a minha graduação, a minha formação superior. E também demonstrei através de exemplos de situações pontuais onde eu resolvi conflitos, onde eu resolvi desafios de cota, de meta, como que eu lidava com os desafios, como que eu lidava com a minha equipe, com o meu gestor. Ali, através de exemplos que eu demonstrei para o recrutador, eu pude deixar claro para ele que eu também tinha as minhas competências comportamentais, elas estavam alinhadas à vaga. Tanto é que isso é comprovado aonde? No campo. Quando você é admitido, ali você tem que provar para que veio. Então eu tinha habilidades técnicas iniciais e tive que desenvolver outras. Por exemplo, fazer uma propaganda médica, estudar o produto para poder utilizar as minhas habilidades de vendas para fazer uma propaganda médica. E assim ter sucesso na profissão. Você entende? Então, tecnicamente, eu sentei, assisti às aulas dos produtos, assisti aulas dos concorrentes. Eu fiz script de propaganda e comecei a treinar, até ficar uma propagandista de alta performance. Só que até isso acontecer, várias coisas aconteceram no meio do caminho. Por exemplo, dificuldades, erros, vontade de às vezes de desistir, porque será que isso é para mim mesmo? Meu Deus do céu, é muito dinâmico, tem muitas coisas ao mesmo tempo, tem o burocrático, tem a visita, e aí eu tive que parar e entrar em ação ali a minha inteligência emocional, eu lembrar da minha automotivação. Então, além de tudo isso, automotivação, além da minha autorresponsabilidade, que eu não podia simplesmente falar assim, eu vou jogar isso tudo para cima, ao contrário. Eu tô falando aqui que isso passou pela minha cabeça, mas passava muito rápido, porque logo em seguida eu estava muito certa de onde eu queria chegar. Então, além de todas essas competências, uma outra competência comportamental muito forte foi a iniciativa, a proatividade, a necessidade que eu tinha de pedir uma ajuda e eu não hesitava. Então, eu tinha iniciativa, eu não sei isso, eu buscava conhecimento. Então, eu tô explicando essa minha entrada na indústria farmacêutica para você entender que as suas competências, elas a todo tempo, né, a gente é colocado a provas. Então, principalmente quando você faz essa transição de carreira. Então, comigo não foi diferente. E depois, aí eu me tornei referência, já fui ensinando outras pessoas que foram entrando, ingressando no ramo. Você consegue entender? Então, tudo isso que é treinável, que é replicável, né, que é ensinável, por exemplo, dentro de uma sala de aula, tecnicamente é utilizado para você poder produzir resultados expressivos. De contrapartida, o seu emocional, o seu comportamental, ele precisa estar muito bem desenvolvido. Considerando todo o conteúdo que nós trabalhamos até aqui, você já deve estar pensando, as soft skills, elas são muito importantes para que eu consiga uma aprovação no processo seletivo. Sim, isso é verdade. Porque as soft skills, elas estão ligadas ao comportamento. E no dia a dia profissional, lidamos com vários desafios que você vai encontrar, principalmente na profissão de propagandista. Então, você vai lidar com pessoas o tempo todo, seja nas visitas aos médicos que cada um tem o seu perfil comportamental, visitas aos PDVs, reuniões com o seu GD e também a convivência com todos os outros colegas de profissão, dos outros laboratórios, as pessoas que estão no campo ali com você. Então, o tempo todo lidamos com pessoas que possuem jeitos diferentes, opiniões diferentes e experiências de vida diferentes da sua. Uma outra situação que ocorre e que tem a ver com a produtividade é que é bem comum, infelizmente, mas é bem comum você encontrar pessoas reclamando sobre sentirem-se improdutivas, reclamando sobre se sentirem sobrecarregadas com as tarefas e falarem que não sabem nem por onde começar, por exemplo. E é nessas horas, nessas circunstâncias, que precisamos demonstrar as soft skills. Aí você precisa ter empatia, você precisa ter foco, senso de liderança também e diversas outras habilidades aí
que também entram, né, na categoria de soft skills, ou seja, competências importantíssimas que você precisa deixar muito claro durante o processo seletivo para que você tenha a sua aprovação. Então, saber lidar com conflitos, saber lidar com opiniões divergentes, que muitas vezes as pessoas discordam naturalmente, né, de você em determinado assunto. Então, você conseguir aí se organizar, saber improvisar, essa competência, ela é uma, eu vou colocar number one ali para o propagandista, porque o propagandista ele é muito protagonista, então o improviso ele tem que estar muito presente, a capacidade de improvisar, ela precisa estar muito presente ali no seu dia a dia. Então, se você consegue alinhar muito bem as competências técnicas e as comportamentais, você consegue desenvolver uma carreira sólida, uma carreira promissora. Você, consequentemente, se torna um propagandista de alta performance e vira referência para os seus pares de setor. Então, para alcançar esses bons resultados, você precisa estar em constante desenvolvimento com as soft skills, hard skills, fazer o que tem que ser feito, ou seja, manter uma rotina de estudos frequentes, aprendizados constantes, porque isso vai te mover ao crescimento contínuo. Então, você estuda e pratica, estuda e coloca em prática, porque se você só retém conhecimento, no caso intelectual, ele não te gera competente no domínio daquele assunto. Então, você precisa praticar. Na rotina do propagandista, por exemplo, é fundamental que você mantenha esse aprendizado ativo. Essa, por exemplo, é uma soft skills que conecta com a necessidade de você se adaptar, de transformar. Para pensar agora, recentemente, aí, quando começou a pandemia. Mudou tudo, mudou a forma de trabalhar, mudou a forma de entregar resultado, de fazer resultado. Então, essas transformações, elas acontecem. Não aconteceram não só no meio farmacêutico, mas aconteceram de forma global. Então, tem pessoas que se adaptam mais rapidamente e tem pessoas que sofrem mais com essas mudanças, que foi o que a gente começou falando aqui nesse vídeo. Então, se você é uma dessas pessoas que tem facilidade em ter um olhar focado para a solução, para o desfecho daquele problema, você, consequentemente, vai conseguir lidar muito melhor com esses desafios no dia a dia de campo. Outras soft skills para você começar a desenvolver o quanto antes, que eu considero inclusive uma das mais importantes, é a inteligência emocional. Porque você precisa conseguir agir com empatia, entender o trabalho e a necessidade do outro, por exemplo, manter uma atitude colaborativa, entende? Fazer uma gestão das suas emoções. Isso tudo esse conjunto de ações, eles vão te levar para que você tenha uma boa inteligência emocional. Então, você vai conseguir demonstrar essa inteligência emocional esperando um médico, entendendo que às vezes você vai esperar e o médico não vai te atender, ele vai virar e agradecer pela sua espera, mas ele não consegue falar com você naquele dia. Então tudo isso você vai exercitando a sua inteligência emocional, a sua capacidade de olhar para uma outra oportunidade, entender a situação, inclusive a necessidade do outro. Naquele momento o médico não conseguiu te atender. Então, tanto no campo, no PDV, com os médicos, com os colegas de profissão, é necessário você ter uma boa inteligência emocional. A resiliência também é uma competência que fala sobre capacidade de autocontrole, mas também de ser firme diante das dificuldades. E algo bem importante de se considerar aqui é que exercitar a resiliência não significa passar por cima de tudo, dar conta de tudo, entende? Calma, superar os desafios, mas você sempre tem que saber também os seus limites. De certa forma, as hard skills são relativamente simples de se conquistar e adquirir. Afinal, com tempo e dedicação, profissionais são capazes de estudar, de praticar, de aperfeiçoar as suas habilidades técnicas. Já o aprendizado de soft skills se dá de uma forma um pouco diferente. Vamos dizer que assim, como são habilidades mais subjetivas, muitas vezes podem envolver um processo interno de autoconhecimento. Então vai exigir um pouco mais de reflexão, de você olhar para dentro e entender também como é que está aí o nível de inteligência
emocional. Então, essa busca interna pode possibilitar uma mudança e um aperfeiçoamento profissional. Então, se dedicar para esse desenvolvimento, com certeza, te torna um profissional muito mais requisitado, porque o mercado ele necessita de profissionais que tenham essas duas competências equilibradas, alinhadas, principalmente para desenvolver uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica. Então, faça o que precisa ser feito. Esse aprimoramento ele tem que ser constante. Eu já vou lançar um desafio aqui para você. Quando você analisa todas essas competências que nós conversamos, cita duas para mim aqui embaixo que são suas fortalezas, que são aquelas competências que você vai poder brilhar no processo seletivo. Mas não somente isso, eu quero que você cite duas também que têm uma oportunidade de desenvolvimento e que você pode aprimorar para fortalecer ainda mais a sua competitividade no processo seletivo. Muito obrigada por estar comigo até o final desse vídeo. Saiba que eu estou muito feliz de poder compartilhar toda a minha trajetória, a minha experiência profissional e te ajudar a conquistar uma carreira promissora como propagandista da indústria farmacêutica. E eu já te peço uma gentileza. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também queiram se desenvolver e crescer profissionalmente. Mas antes disso, deixa seu like e me segue nas redes sociais.